Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de, olha só, 2151 desta sexta-feira. Desta sexta-feira, não, ele é de sexta, sábado, domingo e segunda. Ele está sendo transmitido, está indo ao ar nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2024. 4 de outubro é sempre um dia especial para católicos e católicas, mas isso vai muito além, é algo que ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica. É o dia dedicado à memória de Francisco, dia de São Francisco de Assis. Então é um programa, sempre uma data muito especial, um programa super especial, e eu convidei o Faustino Teixeira para vir aqui hoje, e o nosso tema é, prepare-se, a igreja e as mulheres, a igreja e o tema do feminismo. E me parece muito interessante esse tema ser tratado hoje, entre Faustino e eu, no dia de São Francisco, que teve uma relação tão especial, tão delicada, tão aberta ao protagonismo feminino, como a relação de Francisco e Clara, Clara e Francisco. Então, acho que é uma boa convergência essa discussão estar acontecendo hoje. Chega mais, meu mestre, Faustino Teixeira. Tudo bem? Salve, Mauro. Sempre uma alegria estar com você, né? Muito feliz. Fiquei muito preocupado, você esteve no hospital, então, por causa da fumaça de Brasília, né? Brasília a coisa foi feia. Bom, o Brasil inteiro, né? Quase o Brasil inteiro. Mas estou bem, estou melhor. É interessante que acaba de sair um artigo da Eliane Brum, no jornal Samaúma, falando sobre as eleições, que está um espetáculo. Não sei se você chegou a ver, ou Mauro. Não vi, vou ver. Não suma uma. Eu gosto Ela muito. fala como é que está a direita e como é que está a esquerda, e as colocações críticas que ela faz à esquerda, e a incapacidade dos candidatos colocarem a questão climática na pauta dos debates é sensacional. Eu fiquei muito emocionado com o texto dela, que acaba de sair no Suma Uma. Legal. Suma Uma é uma iniciativa da Eliane Brum e do Jonathan Watts, que é uma iniciativa muito, muito relevante para um tipo de jornalismo, um jornalismo ambiental, mas um jornalismo ambiental das fronteiras, né? Um jornalismo ambiental que vai fazer a confrontação com o agronegócio e vai confrontar aqueles que destroem a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado. É muito, muito relevante, de fato, o Sumaúma. A Cláudia Antunes é uma das líderes do Sumaúma, está sempre comigo lá no portal da Fórum, e esse artigo, vou até colocar o link aqui para quem quiser ler. Não dá para colocar o link, mas eu recomendo, é só digitar Sumaúma, você vai entrar no site dele, Eleições, o dilema de ser esquerda num mundo em colapso. Vale a pena ler, não li o texto, vou ler assim que acabar. Você vai gostar muito, eu tenho absoluta certeza. Já deixei separado. Aliás, a gente tem muita sintonia nesse campo, né, Mauro? Temos. E é muito interessante que esse programa está indo ao ar, então, neste 4 de outubro, e tudo a ver com esse artigo da Eliane Brum, Sumaúma, né? Francisco de Assis foi talvez um dos primeiros, um dos precursores do ambientalismo na Igreja Católica, né? Que depois, séculos depois, Leonardo Boff viria a formular muito fortemente em torno desse tema de uma teologia ecológica, né? Podemos falar até numa ecoteologia, e depois o Papa Francisco, né? Com a sua Laudato Si, que, por sinal, leva este nome, a encíclica ambiental do Papa Francisco, exatamente pelo início do poema Oração de Francisco, né? Louvado seja, Senhor, o cântico das criaturas. Mas, como eu estava dizendo... Eu posso só ler um pedacinho do texto dela, rapidinho? Claro, por favor, lê aí. Essa esquerda... Aqui eu falo... As esquerdas estão numa encruzilhada. Existem as velhas esquerdas, que no Brasil tem Luiz Inácio Lula da Silva como seu expoente,
que ainda acredita que tudo o que as pessoas querem é ter um carro na garagem, um churrasco com cerveja no final de semana, uma casa própria com muitos eletrodomésticos. E que, garantindo tudo isso, é vida que segue. Lula perdeu tanto a aceleração do colapso climático nos últimos anos, quanto mudanças importantes nas demandas e desejos das novas gerações. Essa esquerda, que é muito mais centro do que esquerda, que no Brasil tem o Partido dos Trabalhadores como sua voz principal, é capaz de afirmar ser esquerda e defender o aumento da produção de petróleo e a abertura de uma nova frente de exploração de combustível fóssil na Amazônia, enquanto a temperatura global aumenta 1,5 graus Celsius, em grande parte por causa do petróleo, carvão e gás natural. É capaz de afirmar ser esquerda e, ao mesmo tempo, defender a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, assim como a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que corta a floresta para levar soja e outras mercadorias produzidas por grandes corporações de grandes latifúndios. E defende essas duas obras que comprovadamente vão agravar muito já dramático desmatamento da Amazônia enquanto a floresta queima. É capaz de afirmar ser esquerda enquanto diminui o imposto da carne, quando é fato muito conhecido e comprovado que a boiada é um dos principais vetores do desmatamento da floresta e do cerrado e grande emissora de gases que produzem o aquecimento global. Pelo arroto, os bois hoje, mais numerosos que os humanos no Brasil, agravam o aquecimento global. Fantástico. Muito corajosa, sempre, sempre. Colocando o dedo na ferida, né? Não dá para pensar hoje em ser de esquerda, vou ser bem sincero, não dá para pensar hoje em ser cristão se você não se levanta, não se insurge contra a destruição do meio ambiente e não se levanta efetivamente, né, contra, por exemplo, a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, que será uma fonte de destruição. Nós estamos vendo já os efeitos de Belo Monte, da usina de Belo Monte, sobre o Brasil. Matou o Rio Xingu, a situação é desesperadora, numa decisão dos governos do PT, que enfiaram goela abaixo do país a construção de Belo Monte, contra a opinião dos ambientalistas, contra a opinião dos cientistas ambientais, contra a opinião, sobretudo, dos povos indígenas, que advertiram, que se insurgiram, que avisaram, vocês vão matar o Rio Xingu. Estamos vendo o que está acontecendo agora, né? Então... E eu lembro que nós tivemos programas do Paz e Bem lá atrás, né, Mauro? Com Dom Erwin Kreutler, debatendo essa questão lá no começo, e foi polêmico, né? Você lembra, né? É isso aí. Mas vamos ao tema. Vamos embora. Então, como eu dizia, dia de São Francisco de Assis é um dia ótimo para falar sobre esse tema ambiental, todo dia é ótimo, e para falar sobre o tema das mulheres. Ele não era mulher, mas ele tinha uma relação muito especial com Clara, uma sensibilidade caracterizadamente feminina, né? Então, um olhar muito generoso para o âmbito das relações, todas as relações. Por que nós vamos conversar desse tema hoje? Porque agora, em 28 de setembro, o Papa Francisco esteve na Bélgica e teve também em Luxemburgo, foi uma viagem Bélgica-Luxemburgo, e o discurso dele na Bélgica teve repercussão desastrosa, muito ruim entre as mulheres. Tema são mulheres. E as mulheres? O que têm a dizer? Não sobre o discurso do Papa Francisco, mas sobre o estar delas no mundo. Eu vou colocar um trecho de algo mais emocionantes que eu vi nos últimos tempos, que é o discurso de posse da nova presidenta. É presidenta, não é presidente. Presidenta mexicana, Cláudia Sheinbaum. Então, na sua posse, agora, no começo desta semana. Eu vou colocar, ele está em espanhol, está legendado em espanhol, então dá para acompanhar, dá para entender. Vamos lá. Fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer, que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres
participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero... Muito lindo isso que ela fala, muito emocionante o discurso, muito lindo. Só aquilo que se nomeia, só aquilo a que se dá nome, existe. O que não se nomeia, o que não tem nome, não existe. Lindo, né, Faustino? Lindo. Muito, muito. Eu também fiquei muito emocionado e é interessante perceber que esse discurso dela também está dando uma repercussão muito bonita dentro do grupo de Emaús, né, que eu participo, e foi muito celebrado, saudado pelo membro do Grupo de Emaús é um grupo de teólogos. Não só. Cientistas sociais, teólogos. Teólogos, cientistas da religião, cientistas sociais, ativistas da Igreja Católica, que se reuniam há quantos anos? Faustino, 30 anos, 40? 50 anos. 50 Nossa anos. Senhora, 50 anos. Então, estão lá o Faustino aqui, o Leonardo Boff está sempre com a gente aqui. Semana passada... Como? Beto, Marcelo Barros, que tivemos juntos com ele, né, 2 semanas atrás. Deu um probleminha aqui. Bom, e aí, o que eu sei, que além desse discurso da Cláudia Sheinbaum, teve grande repercussão no Grupo Emaús um artigo, o Faustino gosta de causar no Grupo Emaús, essa é verdade. Teve grande repercussão o artigo que Faustino Teixeira fez sobre a visita do Papa, agora em 28 de setembro, Papa Francisco, à Bélgica, quando ele fez um discurso dirigido ou referido às mulheres, que teve uma repercussão muito negativa entre as mulheres, mulheres católicas, mulheres em geral. Por sinal, essa repercussão, tanto o discurso quanto a sua repercussão, tiveram ampla cobertura no site IHU, do Instituto Humanitas Unicinos. Se você quiser acompanhar toda a repercussão desse discurso do Papa Francisco, vai no site do IHU, só digitar IHU, você vai chegar lá. Por sinal, um site fundamental. Se você quiser acompanhar as principais discussões do país e do mundo, tanto sobre política, sobre como meio ambiente, sobre como teologia, acompanhe todo dia o site do IHU. Faustino, o que você tem a nos dizer sobre esse discurso do Papa e as suas repercussões? Bom, em primeiro lugar, Mauro, é dizer que foi muito sofrido para mim escrever esse artigo. Foi muito sofrido porque é um tema polêmico e, em geral, é um tema que os teólogos evitam, né? Não só os teólogos evitam. Eu estava lendo aqui esses 2 livros que saíram recentemente, aqui da Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, O Acontecimento, e esse livro fabuloso chama 17 anos, da Colomine Schneck. São 2 livros sobre o aborto, e que elas falam como que o aborto é um tema esquecido também na literatura, né? Uhum. Na teologia moral foi sempre um tema muito proibido, né? Ou muito jogado de lado. Eu lembro que eu fui monitor da disciplina de moral sexual do padre Jaime Snook, que era um dos maiores teólogos moralistas do Brasil, membro da seção de moral da Revista Internacional de Teologia Concilium, e ele sempre teve uma visão muito arrojada sobre esses temas da sexualidade, como os holandeses em geral. Basta ver o catecismo holandês, né, Mauro? Uhum. Então, eu sempre tive uma visão mais aberta sobre essa temática. E quando eu acompanhei, e eu sou um fã do Papa Francisco, né?
E eu acho que o Papa Francisco vive um momento muito difícil. Uhum. Não é à toa que o Marco Politi fala que é o pontífice que vive no meio dos lobos. Uhum. Então, ele tem tido um trabalho fantástico que a gente não pode deixar de reconhecer em vários campos, como no diálogo, né? Como na ação pastoral, como na convocação da igreja para sair do seu restrito ambiente, né? Mas, quando entra no campo da sexualidade, Uhum. quando entra no campo da mulher, os discursos da Igreja Católica e também do Papa Francisco, né, Uhum. ainda são reféns de uma visão profundamente essencialista. E uma visão, inclusive, em razão dessa permanente impedimento do acesso às mulheres à celebração eucarística, como sendo uma prerrogativa dos homens, isso aí tem uma repercussão direta na visão da Igreja Católica sobre as mulheres. E eu queria lembrar aqui um livro do cardeal Ratzinger, do então cardeal Ratzinger, Rapporto sulla Fede. No Brasil saiu com o título A Fé em Crise, que é o manual da restauração católica. É o livro de 1985 e que praticamente definiu os rumos da Igreja Católica nas décadas seguintes, até hoje. Quase, não, até o pontificado de Francisco. E no capítulo sobre a moral e sobre a mulher, que são capítulos muito fracos do livro do Ratzinger, ele fala que o ponto de maior atrito entre o magistério da Igreja Católica e a teologia é a teologia moral. Basta ver que os maiores teólogos moralistas da sexualidade foram punidos. Marciano Vidal, Bernard Hering, o Curran e outros nomes. Foram vários teólogos moralistas. Então, a Igreja Católica tem um receio muito grande de lidar com essa questão da mulher, dessa questão da sexualidade, da questão do controle da natalidade e outros temas relacionados à moral sexual. Sim. Eu acho que você traz uma questão importante, né? Porque o que centralizou os debates, e vamos entrar nesse tema, que é o tema do aborto, foi o tema do aborto, foi o que mais foi impactante aí nesse discurso do Papa Francisco, que trouxe um sinal de equivalência, e isso chocou muita gente, porque ele traçou um sinal de equivalência entre aborto e homicídio, aquilo que os fundamentalistas fazem, né? Aquilo que a extrema-direita faz ao redor do mundo, e nem mais a extrema-direita tanto, né? Você tem países do mundo em que caminha-se para um consenso em relação ao direito ao aborto, ao direito das mulheres à realização do aborto. Mas vamos entrar nesse tema. Mas acho que você traz uma questão fundamental, porque a posição da igreja em relação ao tema do aborto, ela é, vamos dizer assim, a estação final de um trem com várias paradas, e o nome desse trem é misoginia, né? A igreja tem medo, a igreja repele, a igreja não gosta das mulheres, essa é a verdade. As mulheres na igreja, a gente tem uma triste realidade, né? Mas a igreja, as mulheres na igreja estão, na igreja católica, inclusive é interessante a gente falar mal dos fundamentalistas, dos neopentecostais e tal, mas mesmo nas igrejas neopentecostais, com toda a ideia de submissão que as mulheres têm, elas em muitas igrejas têm direito a mais protagonismo do que na igreja católica, né? O que as mulheres fazem na igreja, uma tradição, né, nas paróquias, é lavar as alfaias e cuidar da casa paroquial, né? Portanto, cuidar do padre, cozinhar para o padre. Essa é a lógica com a qual se olha para as mulheres na igreja. Isso é histórico. Isso... Se a gente olha para o Brasil aqui, no período da repressão violenta do papado de João Paulo II à teologia da libertação, a repressão mais violenta aconteceu contra as freiras
que eram as verdadeiras animadoras, não da teologia da libertação, necessariamente da formulação. Tinha formuladoras também, mas na prática da teologia da libertação que se expressava, ela se expressa no âmbito das relações, né? As relações concretas vividas nas comunidades. Eram elas as grandes fazedoras, as grandes articuladoras dessas relações renovadas nas comunidades, especialmente nas periferias. Elas foram barbaramente reprimidas, afastadas das comunidades. Foi um negócio assim, realmente bastante violento, a repressão contra elas. E isso permanece, né? O Papa Francisco teve a clara evidência. Pela primeira vez, uma mulher foi nomeada secretária de uma comissão pontifícia no Vaticano, no caso da Pontifícia Comissão Bíblica, a Madre Nuris Kalavag, e ela falou, mesmo na comissão, ela falou, estou aqui, mas é duro, não é fácil não, não tenho esperança de ver mulheres diáconas nem sacerdotisas na igreja. Então, esse ambiente contra as mulheres é um ambiente que permeia permeia a história da igreja, né? No tema do aborto, vai aparecer, como eu disse, como a última estação desse processo de silenciamento das mulheres no interior da igreja. Bom, mas é interessante perceber o seguinte, Mauro. Ele não falou do aborto de discurso em Louvain, não. Ele falou, eu vou falar quando é que ele trabalhou a questão do aborto. No discurso de Louvain, que é uma universidade católica famosíssima, que muitos dos nossos queridos mestres estudaram em Louvain, Pedro Ribeiro de Oliveira, Oscar Deoso, né, Teresa Cavalcante, todos estudaram em Louvain. É uma universidade que tem 54% dos estudantes mulheres. Uhum. Então, quando o Papa fez o discurso sobre as mulheres, sobre o feminino na Universidade de Louvain, agora, no dia 28 de setembro, a repercussão foi muito negativa, porque qual a visão das mulheres que se passou? A frase que causou mais polêmica em Louvain foi essa aqui: a mulher é acolhimento fecundo, cuidado após... A mulher é acolhimento fecundo, cuidado e entrega vital. O discurso da Igreja Católica sobre a mulher é esse, entende, Mauro? Não consegue colocar a mulher como protagonista, como sujeito da produção eclesial. Mesmo esse sínodo que está acontecendo aí, que eu não tenho muita esperança nele, né? Não vai avançar nesse campo, não avança, não consegue, porque há uma pedra pesada impedindo qualquer tipo de abordagem mais aberta sobre a questão. Então, por exemplo, a reação de uma estudante que ouviu o discurso, o nome dela é Valentine Hendricks, que eu cito no meu texto, ela saiu, entre outras, decepcionada com o discurso, dizendo o seguinte: infelizmente, o Papa Francisco, não esteve à altura das nossas expectativas. Uhum. Essa é a questão. Quer dizer, a igreja não está à altura das expectativas das mulheres. O ritmo da igreja não anda em acordo com o ritmo da reflexão sobre as mulheres no tempo atual. Então, permanece um discurso profundamente essencialista e marcado pelo predomínio do patriarcalismo também dentro dele. Entendeu? Essa é a grande questão. Mas quando é que o Papa falou sobre o aborto? Ele falou 2 vezes. Aqui eu quero chegar. Ele falou sobre o aborto diante do túmulo do rei Balduíno. Isso. Quando identificou a lei do aborto como uma lei assassina. Por quê? Porque o rei Balduíno foi conhecido por sua decisão de renúncia ao reinado por não querer assinar a lei a favor do aborto. Então, por isso que o Papa quis saudar o rei em função da corajosa defesa dele contra o aborto.
Mas, Faustino, ele não falou disso no discurso em Louvain, mas foi na mesma viagem para a Bélgica, né? Sim, na mesma viagem. Na mesma viagem. Por isso que estava a repercussão. E durante a viagem de volta no avião da Bélgica para a Itália, ele voltou a repetir a mesma ideia, reiterou a ideia. Não é à toa que quem é que se regozijou dessa fala do Papa? Foi a Canção Nova, por exemplo. Né? O site da Canção Nova logo colocou em grande evidência, ou seja, os segmentos que são contra o Papa Francisco se regozijaram de ver o Papa Francisco reiterar de uma forma indelicada. O que eu quero chamar a atenção aqui, Mauro, é o meu ponto de destaque. O meu grande orientador no pós-doutorado, que foi o professor Jacques Dupuy, ele sempre falou da linguagem teológica, que às vezes a linguagem teológica deletéria contra o outro é mais violenta que o golpe físico. Então, o que acontece? O Papa Francisco, que é conhecido pelo Papa da delicadeza, da cortesia, da misericórdia, ele faz um tipo de reflexão que acaba tendo um impacto extremamente negativo na vida de tantas mulheres que vivem na solidão, o impacto de uma realidade que está envolvida pelo aborto. Então, eu acho que faltou a delicadeza. Por exemplo, o responsável pelo retiro agora do sínodo foi o dominicano Timothy Radcliffe, que foi superior dos dominicanos e que é homossexual. E ele tem uma sensibilidade única para as temáticas da sexualidade. Então, se você vê o discurso dele no retiro, é um discurso de profunda delicadeza. Eu acho que o que faltou ao Papa Francisco foi a mesma delicadeza, né, que estava presente no discurso do Timothy Radcliffe agora no Chile. Essa expressão que o Papa usou lá, né, de que o aborto é um homicídio, que é exatamente o discurso dos bolsonaristas aqui, é o discurso dos fundamentalistas, é o discurso dos católicos de extrema-direita, causou muito espanto e realmente indignação entre as mulheres. A questão não é esta, né? A questão não é esta. Agora, há uma trajetória em relação a esse assunto e há mulheres católicas que se levantam contra esta formulação. Aqui no Brasil, nós conhecemos um importante movimento, né? Católicas pelo Direito de Decidir, é um movimento bastante importante, né? Composto só por mulheres católicas, que é isso, que elas querem, as católicas que acham que as mulheres têm o direito de decidir, que nenhum homem, nem o Lula, nem o Papa, nem o Arthur Lira, nem nenhum homem na face da Terra tem direito de se meter num assunto que é um assunto das mulheres, católicas pelo direito de decidir. E esse não é um assunto novo no interior da Igreja Católica. Uma das grandes referências da teologia feminina no Brasil e da teologia da libertação no Brasil, Ivone Gebara, foi punida, gente, em 95. Em 95, ela deu uma entrevista, 1995. Não é Papa Francisco, claro, era João Paulo II. Ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: aborto não é pecado. Vamos acabar com essa história de que aborto é pecado. Aborto não é um pecado. Ela foi condenada pelo Papa João Paulo II ao mesmo silêncio obsequioso do Boff, mesmo silêncio obsequioso, mas pior que o Boff, né? Foi mandada para o exílio, foi mandada exatamente para a Bélgica, se não estou enganado, né? E foi condenada a ficar lá por praticamente 2 anos em silêncio, sem poder abrir a boca, porque disse que aborto não era pecado. Então, é um tema realmente tabu no interior da igreja, né, Faustino? Eu quero ler um trechinho para vocês. Eu gostei muito desse livro, né? Essa é uma escritora. Esse livro aqui é uma escritora francesa, jornalista e escritora francesa, que está respondendo com esse livro ao livro da Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, que falou do aborto dela na época em que o aborto era condenado na França, em 1963. E essa, então,
já fez o aborto no momento em que o aborto era permitido por causa da lei Veil na França, né? Mas ela fala que, mesmo durante esse momento novo que a França vive, a experiência do aborto é sempre uma experiência solitária, é sempre uma experiência dolorosa. E ela diz que os pais dela, de esquerda, a mãe dela nunca falou com ela sobre o que aconteceu. E o pai dela, que levou-a à clínica onde ela realizou o aborto, nem perguntou para ela como é que foi. Quer dizer, é um tema interdito. Então, essa solidão, essa dor, essa angústia, eu acho que é em torno disso que a gente tem que trabalhar. Não é que a gente é abortista, eu nunca fui a favor do aborto. Eu sou a favor da descriminalização, essa forma de lidar que é violenta e que provoca esse sofrimento em tantas pessoas. Uma frase que essa autora fala, que eu queria citar aqui para vocês, é muito bonita. Ela fala o seguinte, né? Trata-se de vida e de morte, da minha vida, do meu futuro, da minha liberdade, daquilo que acontece no meu corpo e que pode ser a vida ou nada, e pelo qual sou responsável. Essa questão é muito séria, é muito grave, e eu acho que ainda vai demorar muita estrada, né? Eu lembro do padre Jaime Snook falando do aborto nos anos 1970, e nós estamos no ano de 2024, e as restrições, a visão essencialista na moral sexual, né, permanece intacta, né? Mesmo nos pensadores mais abertos, e nos pontífices e nos bispos mais abertos também. Lindo, lindo texto. Acho que você traz uma questão importante, né, Faustino? Olha, eu estou fazendo 65 anos. Vivi a juventude em anos em que aqui no Brasil uma parcela da classe média viveu um período de intensa liberdade. Inclusive, experimentamos um tempo de liberdade sexual, a mais intensa, né? Tinha-se vivido um pouco lá nos anos 60, depois veio a ditadura militar, se voltou atrás, e aí, final dos anos 70, no fim da ditadura, essa questão da liberdade sexual se colocou com muita força. A gente viveu aqui no Brasil, de certa maneira, um pouco atrasados, né? Às vezes o relógio da história se atrasa no Brasil, um pouco aquele clima do movimento hippie dos anos 60. Então, essa questão do aborto, em função, né? Porque era um moleque, menina, 19, 20, 21 anos, se apresentou ali para todo mundo. Eu conheci vários casais que tomaram a opção de fazer aborto, sempre clandestino, sempre com grandes riscos. Faustino, eu não conheci nenhuma mulher, e no caso das que foram acompanhadas pelos companheiros, nenhum casal que tenha feito aborto em clima de festa. Sempre foi uma decisão difícil, sempre foi uma decisão pesarosa. Então, não é que a formulação, você é a favor ou contra aborto, não é disso que se trata. A questão é ser a favor ou contra o direito de decidir, o direito ao aborto, não contra. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto, né? Como se fosse assim, né? A favor de comer açúcar. Não é disso que se trata, né? Agora, é interessante que tem uma mística que nós estudamos juntos, né, Mauro? Etty Hillesum. Exato. Ela morreu com 29 anos em Auschwitz. E ela fez um aborto. E eu até coloquei no meu texto, eu queria retomar aqui rapidamente, né? Por favor. Ela tinha 2 irmãos. Os 2 irmãos tinham graves problemas psicológicos. E um dos irmãos dela, chamado Misha, foi retirado à força de casa para ser internado no hospital psiquiátrico. Aí a Etty Hillesum decidiu: eu não quero ter filho, porque eu tenho muito receio de que meu filho nasça com problemas semelhantes aos meus irmãos. Então, ela fez um aborto, teve uma experiência de aborto, e ela sempre chamou, durante o diário dela, quando ela fala, o meu filho nunca nascido. Quer dizer, com dor. Então, é essa experiência de dor que merece a acolhida delicada
e acolhida respeitosa e misericordiosa dos pastores diante de uma situação que não é querida pelas pessoas, né? E, portanto, a linguagem teológica e pastoral não pode ser a linguagem da punição, da violência ou da condenação ao inferno, como acontece na extrema-direita. Isso é que eu acho que foi muito grave na fala do Papa Francisco. É isso aí. E mais, né, até um pouco além, Faustino, quebrar com esta noção profundamente entranhada na história da igreja, das igrejas cristãs em geral, de que as mulheres vieram ao mundo para serem parideiras, para serem reprodutoras, de que a maior missão das mulheres no mundo é ser mãe. Gente, não tem isso, acabou. Hoje as pesquisas indicam 30% das mulheres não desejam ser mães. Não desejam ser mães. E elas deveriam ser condenadas por não desejarem ser mães. Elas querem uma outra vida. Né? A gente tem uma projeção, né? O demógrafo, minha referência em demografia, o José Eustáquio Diniz Alves, que foi do IBGE, um grande estudioso, inclusive, da questão da transição religiosa no Brasil, ele mostrou, o Brasil vai começar a cair a população do Brasil. E sabe o que ele diz? É bom que isso aconteça. Não dá para a população do mundo continuar crescendo no ritmo que cresceu até hoje, sob o risco da escassez. Na China, a expectativa é que, depois de 2100, a população caia pela metade. É ótimo para os chineses. Imagina, mais de 1 bilhão de pessoas num país. Como é que você vai alimentar? Como é que você vai sustentar? Como é que você vai manter tudo isso? Então, assim, deve-se respeitar. Essa é uma questão chave. As mulheres têm direito às suas decisões ou não? Isso, nós estamos falando da vida delas de maneira integral, Faustino, de maneira integral. Tem uma amiga, por sinal, que vem dessa nossa jornada, a partir dos grupos católicos, Marielle Franco é uma filha, né, desse processo, foi uma filha, depois ela derivou, tornou-se adepta das religiões afro, do candomblé, mais especificamente, mas ela vem dessa formação da juventude católica, né, da juventude católica lá nas favelas do Rio de Janeiro. Então, não sei se vocês lembram, teve um caso muito famoso da Maria Teresa Capra, que vem dessa mesma origem, que é a origem das comunidades de base, dos grupos de jovens católicos e católicas. Faustino, em determinado momento da vida dela, ela é vereadora, foi cassada, inclusive, ela é daquele município São Miguel do Oeste, acho que as pessoas se lembram, né, que ela foi cassada, naquele município houve, na eleição de 2022, aquele momento em que cantaram o hino nacional e metade da cidade cantou o hino nacional fazendo a saudação nazista. E ela se insurgiu contra aquilo, fez um discurso na Câmara, a cidade é tão nazista que foi ela cassada, e não aqueles que fizeram o gesto nazista ilegal. E, recentemente, a gente conversando sobre a trajetória dela, ela me contou o seguinte, Faustino, em determinado momento da vida, ela decidiu ser policial. Depois se arrependeu, desistiu, mas decidiu ser policial, foi uma decisão dela. Faustino, ela se travestia, não é que ela seja travesti, não, mulher, cis, hétero, mas ela precisava se vestir como homem para poder sobreviver no interior da polícia. Isso é o inferno que é a vida das mulheres nesse país, no interior da igreja e em todas as instituições. Para poder sobreviver, ela precisava se disfarçar de homem, de policial homem, né? E aí teve uma hora que ela não aguentou mais, para não sofrer assédios, para não ser estuprada, para não sofrer tudo que a gente sabe que as mulheres sofrem. Então, veja que há uma linha de continuidade, né? Entre o que é o depoimento dela, entre o direito das mulheres escolherem não ter filhos, o direito das mulheres escolherem livremente suas carreiras, o direito das mulheres não optarem por ser donas de casa, e o direito das mulheres a fazer o que quiserem com seus corpos, né? Eu acho, Mauro, que nós já falamos. Eu queria, para concluir, porque eu acho que o tempo já está terminando, né? Imagino eu, né? Sim. Eu queria citar um trechinho do discurso do Timothy Radcliffe. Eu acho que nós já falamos sobre ele num programa do Paz e Bem. Já.
Eu acho ele apaixonante. Ele é um teólogo muito sensível por essa questão toda. E ele fala o seguinte no discurso dele, no retiro do Sínodo pré-sinodal, foi no dia 30 de setembro de 2024. Ele fala o seguinte, dentre outras coisas, ele diz, podemos mencionar a sua crítica aos que professam um amor feroz pela Igreja, numa perspectiva de fechamento aos horizontes novidadeiros que devem se anunciar no horizonte. A seu ver, os medos, as necessárias reformas na Igreja provocam, na realidade, um fechamento no mundo restrito e limitado do território eclesial. E aqui eu queria acentuar a parte central para mim, né? Em perspectiva diversa do medo, do que marca a Igreja Católica o medo, Radcliffe aponta a urgência de uma abertura do coração, do modo de captar o mundo do outro. De forma corajosa, convoca toda a Igreja a romper com os grilhões de um narcisismo eclesial e abrir-se aos horizontes sem limites do amor de Deus. Então, é outro discurso. Sim, lindo. Não, só uma palavra final, que a gente também precisa entender o lugar do Papa. Vamos levar em conta. O Papa é um homem de 87 anos, nasceu lá em 1936, né? Vai fazer daqui a pouco um século do jeito que vai. Então, é claro que o Papa, ele tem as condicionantes culturais e biográficas da época que ele nasceu. E da época que ele nasceu também numa igreja... né? Ele se formou numa igreja absolutamente fechada a esses temas. Então, também é importante ter a compreensão de que o Papa Francisco, ele é um homem, em determinados aspectos, além da sua época, mas ele também está, como cada um de nós, né, vinculado à sua época, né, por mais que esteja. E outra coisa que você falou, é um Papa cercado pelos lobos. Né? É um Papa isolado, é um Papa em minoria. Nós temos um Papa que é minoritário, ele não é majoritário na igreja. Né? Então, ele também tem um equilíbrio difícil a fazer, né, Faustino? Nessa situação de matilhas de lobo cercando ele o tempo inteiro, já tentaram de tudo pro Papa, gente. Já tentaram derrubar esse Papa no interior da igreja, com golpes no interior da igreja. Muitas vezes, há grupos católicos extremistas em mosteiros, conventos, comunidades, que rezam pela morte dele. É nesse nível o negócio. Coisa no interior da igreja é muito difícil para o Papa. Né? Agora, o que fica como possibilidade, eu acho fundamental. O que marca o Papa Francisco é a sensibilidade pastoral. Então, o que eu acho que fica como convite ao Papa Francisco, com toda humildade, é que a linguagem também seja uma linguagem pastoral. Uhum. E não uma linguagem policial. Essa que é a questão. Perfeito. Faustino Teixeira, nossa, o que era para ser uma conversa ali de 20 minutos, 44 minutos já de conversa, mas foi muito bom, sempre é muito bom, Faustino. A gente volta, né? Daqui a algumas semanas a gente volta com mais um Paz e Bem com Faustino Teixeira. Logo, logo vamos ter aqui no Paz e Bem também lançamento do mais novo livro de Faustino Teixeira. Vamos lançar 3 livros, assim, um atrás do outro do Faustino Teixeira. Vai ser uma grande alegria. Um grande abraço, Faustino. Bom dia de São Francisco. Paz e bem. Paz e bem no dia de São Francisco aqui. Paz e bem.